Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo envolvendo o Vasco da Gama. A gente vai atualizar a situação envolvendo reforços. O Vasco da Gama que já começa a trabalhar para a janela que vai abrir no dia 3 de julho. Vai acabar no dia 2 de agosto. A gente tem atualizações aqui, eu vou procurar colocar tudo com fonte, sem maquiagem e sem sacanagem, para a gente atualizar a situação do Leão. Vamos atualizar a situação de Matias Rojas e também de Cuejá. E o Vasco próximo aí de anunciar mais um reforço. A gente vai falar muito aí sobre essa guerra que o Vasco está caçando aí contra a CBF por conta aí do adiamento do jogo contra o Flamengo. Isso caiu muito mal, uma vez que o Vasco vai ter o mando de campo, vai influenciar na situação da renda por conta do horário e a data do jogo. A gente vai falar muito aí sobre o escândalo na casa de aposta aí, jogador importante aí do futebol brasileiro sendo enquadrado e punição severa. Eu peço você aí encarecidamente que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e lembrando que, obviamente, a gente vai falar de Vasco da Gama e Coritiba, que acontece amanhã. Meus amigos, guerra travada entre Vasco da Gama e CBF. A CBF adiou o jogo do Vasco contra o Flamengo. O jogo estava programado para o sábado, para acontecer na primeira semana lá de junho, foi adiado para uma segunda-feira, no dia 5. E, pasmem os senhores, a CBF publicou no seu site que o jogo entre Vasco da Gama e Flamengo vai acontecer numa segunda-feira, às 18h30. Isso não caiu bem, porque o pessoal vai estar voltando aí do trabalho, o Vasco vai ter aí um prejuízo gigante por conta dessa situação aí de renda para essa partida, e o Vasco quer explicações aí da CBF, porque um jogo que estava marcado para sábado vai acontecer na segunda-feira às 18h30. Lamentável, certo? Lembrando que o Vasco fez um acordo com o Flamengo, 50% da renda é para um, 50% é para outro. O Flamengo também, que é parte interessada, não gostou. Bem, situação aí envolvendo as casas de aposta. Pessoal, a Justiça enquadrou aí o Ministério Público, Justiça lá de Goiás, 16 acusados de manipular jogos aí de Série A e de Série B. Graças a Deus, nenhum é vascaíno, mas a gente viu aí um jogador importante do Santos, o Eduardo Balmerman, sendo efetivamente aí enquadrado e podendo ser banido do futebol. Ano passado aconteceram aí vários resultados estranhos aí, lances envolvendo escanteios, cartão amarelo, cartão vermelho, pênalti maroto, e olha, lamentavelmente, o futebol brasileiro chegar numa condição aí dessa de ter árbitro, dirigente e jogador de futebol sendo enquadrado por isso, e não é só no Brasil não, é no mundo todo. Bem, situação de Vasco da Gama e Coritiba. Vasco faz o último treinamento no Rio de Janeiro hoje, né? Viaja na parte da tarde. Amanhã tem uma parada dura aí às 19h30 e é dia aí
essa quinta-feira do Barbieri demonstrar aí quais são as suas estratégias para ganhar a equipe do Coritiba. É a obrigação do Vasco de vencer esse jogo. Não tem outra alternativa. A defesa do Coritiba já tomou 10 gols em 4 jogos apenas nesse campeonato brasileiro. Não vence desde fevereiro. O ataque só fez 2 gols. É uma das piores equipes da competição. O trabalho do Barbieri muito contestado e o Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo. Bem, dito isto, a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços com responsabilidade. Primeiramente, situação aqui do zagueiro Leão, que está sendo muito falado aí nos corredores de São Januário. Hoje o Leão, ele é atleta do Southampton, um jogador que tem muito mercado na Europa, inclusive para retornar à Itália, onde ele efetivamente aí passou grande parte da sua carreira, jogando pelo Torino. E o seguinte, a liberação do jogador para o futebol brasileiro está condicionada à permanência do Southampton na primeira divisão aí do campeonato inglês. É dado como certo aí a queda do Southampton, que é o último colocado. O Lianco hoje ele é reserva lá do Southampton, né? E a equipe inglesa vai fazer uma reformulação aí para a próxima temporada, caindo para a Série B do campeonato inglês. Não vai ter condições de arcar com os compromissos, certo? O Lianco, Vasco tem interesse, todos vocês sabem disso. O Vasco fez já uma proposta no começo do ano, assim como o Botafogo também fez, e é um jogador que pode pintar aqui. De concreto, é isso. Situação aí envolvendo Matias Rojas. Hoje a gente teve uma informação também sobre o atleta lá do Racing. E a gente vai colocar, como é um jogador que tem muita repercussão, a gente vai colocar aqui para vocês com fonte a situação. Bom, novidade, a matéria diz fresquinha, direto de Buenos Aires. Matias Rojas tem atualização sobre seu futuro e Vasco fica sabendo. Vamos aqui para a parte aqui onde fala sobre a atualização do meia paraguai. Bom, o presidente do Racing, ele veio a público, o Vitor Blanco, e revelou o seguinte: o Racing vai fazer um esforço para poder manter o jogador de 27 anos na Argentina. O Racing já abriu um canal de diálogo para poder convencer o atleta para poder ficar lá. Então o Vasco precisa efetivamente fazer uma proposta mais rápido possível por Matias Rojas, porque senão vai ficar aí sem esse jogador. Sobre a situação envolvendo o Gustavo Cuejá, informação que saiu, né, ontem lá no jornal O Dia, um dos maiores jornais de circulação aqui do Rio de Janeiro. A gente coloca aqui atualizado, tá? Quem tem valor é jornalista, né? Então a gente coloca aqui para vocês. E a situação do Cuejá, o Vasco vai ter que aumentar os valores para competir com o Internacional. Lembra que o Laureano falou para vocês que o Inter fez uma proposta de R$700 mil pelo Cuejá? Essa informação aí foi confirmada, tá aqui, ó, pelo jornal O Dia, informação que foi dada em primeira mão pelo canal Colorado, certo? R$700 mil. Então, o Internacional, né, teria saído aí na frente para poder contar com o atleta Cuejá. Bom, essas são as informações aí. Eu peço a você para deixar o seu comentário. E Paulo Brax não pode dar mole. O Vasco que está aí
muito perto é de efetivamente anunciar aí a manutenção de Paulo Vitor, tá? O Vasco negocia com o Internacional aí pela situação do Paulo Vitor para poder manter o atleta. Beleza? Lateral esquerdo que é reserva hoje. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!